Boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite a vocês que estão em casa, que nos acompanham através do Instagram. Sejam muito bem-vindos à nossa casa fraterna. Nesse instante eu convido a todos, tanto vocês em casa quanto os presentes, para que fechem seus olhos, busquem uma posição confortável nas cadeiras, para que possamos fazer uma oração, elevando o nosso pensamento ao plano maior. Vamos trazer até nós a figura do mestre, irmão, amigo, Jesus. Obrigado, Jesus. Venho à tua presença neste momento te agradecer. Agradecer por mais um dia na casa, por mais uma oportunidade de evolução, oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. E isso nós vamos conseguindo através do entendimento dos seus ensinamentos. Por isso te agradecemos. Agradecemos por esta casa que tão bem nos recebe. Agradecemos por cada um dos seus trabalhadores. Agradecemos pelo nosso lar. E agradecemos principalmente pela nossa família. Assim, Jesus, com a oração que você nos ensinou, nós vamos dando por iniciados os trabalhos desta noite. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite aos presentes, boa noite a vocês de casa. Antes de chamarmos o nosso palestrante, que vai trazer os ensinamentos desta noite, alguns recadinhos. Antes de mais nada, a pergunta que não quer calar. Alguém pela primeira vez na casa hoje? Não? Todos já conhecem a nossa casa? Aí que maravilha. Mesmo assim, nunca é demais nós divulgarmos a agenda que nós temos nos nossos trabalhos aqui na casa. Então, começando pela segunda-feira, toda segunda-feira à tarde, a partir das 14 horas, nós temos os trabalhos aqui na casa, inclusive com palestra, passes, tratamentos, entrevista, tudo que tem direito. Tá? Na segunda-feira ainda, só que agora à noite, nós inclusive convidamos a todos, não apenas os presentes, como vocês de casa também, para que façam conosco o nosso curso da doutrina, onde nós vamos conversar um pouquinho no primeiro ano a respeito daquelas dúvidas, mais corriqueiras. No segundo ano, vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, essa é uma das capas do Evangelho. Porém, o conteúdo é o mesmo. Pode até divergir um pouquinho a linguagem que um autor ou outro
coloca, mas o ensinamento é o mesmo. Então, durante o curso, a gente vai justamente esmiuçar. Por quê? Porque isso aqui não é um livro apenas de leitura. Esse é um livro de estudo. E nós vamos estudar, às vezes, a mesma lição várias vezes para podermos melhorar cada vez mais o nosso entendimento a respeito dela. No terceiro ano, nós vamos falar sobre o livro dos Espíritos. No quarto ano, o livro dos Médiuns. E no quinto ano, pegar tudo isso, botar numa panela e fazer o que nós chamamos de prática. Então, porque não basta apenas você ter a teoria. Você tem que ter um pouco da prática para saber como é que funciona. Né? Então, isso vai ficar para o quinto ano. Nossa, mas o curso dura 5 anos. Pretende ficar encarnado quanto tempo? Pretende vir na fraterna durante quanto tempo? O curso dura somente 5 anos. Só. Né? A menos, é claro, que você esteja pretendendo desencarnar antes. Aí fazemos o curso rápido, né? Aí é diferente. Mas normalmente é isso. Como nós pretendemos, né, a longevidade, então vamos deixar esses 5 anos só 5 anos. E já vou adiantando. Nesses 5 anos teremos apenas uma pincelada sobre o nosso aprendizado. Não se esqueçam que somente Chico Xavier escreveu mais de 450 livros. Eu sou sincero, eu não li, acho que nem 1/10 ainda. E olha que eu já estou falando demais, é muito, hein? É muito livro ainda. 1/10 é muito. Mas a gente conhece um pouquinho de cada um, né? Na terça-feira nós temos tratamento e palestra, às 20 horas. Esqueci de falar o horário do nosso curso na segunda-feira, das 20 às 21h30. Ok? E para fazer o curso, o que precisa? Ah, tem uma coisa que é imprescindível. Tem que vir. Se não vier, não está autorizado a fazer o curso. Bom? É simples assim. Na terça-feira, então, como eu disse, temos tratamento e temos palestra. Na quarta-feira, dia de hoje, né, por exemplo, nós temos tratamento, que é a entrevista, né, que a gente chama de atendimento fraterno. Temos algum outro tratamento e a palestra. Na quinta-feira temos também tratamento e palestra. Na sexta-feira, né, é o dia que alguns de nós mais gostamos, não, porque tem muita gente que gosta de cantar embaixo do chuveiro, né? Então, em vez de cantar embaixo do chuveiro, a gente tem que cantar aqui na sexta-feira, das 19h30 às 21h30, onde nós vamos aprender a cantar e formamos um coral. E estamos nos apresentando pelo Estado já, olha, não é somente aqui em São Paulo, já estamos começando a viajar. No sábado temos a assistência social, né? Com as crianças, com as famílias assistidas, é onde a gente faz a distribuição dos alimentos que a gente pede e a gente está sempre arrecadando. E no domingo nós temos na parte da manhã, às 9 horas da manhã, o nosso evangelho. Lembrando que todas as noites os trabalhos aqui na casa começam às 20 horas. Aqueles que querem fazer tratamento, a gente pede para que chegue pelo menos 20 minutos antes para acertar alguns detalhes finais. Tá bom? E, como eu disse, nós estamos fazendo algumas viagens, algumas apresentações já pelo Estado. Né? A última que nós fizemos foi em Indaiatuba. E nós temos que nos deslocar. E esse deslocamento requer um investimento. Então, para que nós possamos adquirir um certo fundo para bancar essas apresentações, que nós não cobramos, tá? Da mesma forma que os palestrantes que vêm também não cobram para fazer palestra, nós também não podemos cobrar em outras casas.
Então nós estamos fazendo uma macarronada beneficente. E para quando que é? Para domingo. Olha que beleza. Para domingo agora, gente. Hoje já é quarta-feira. Né? Então, aquelas pessoas que quiserem nos ajudar e quiserem também aproveitar e se livrar da macarronada, domingo, né? Já tem pronto aqui. R$20 o marmitex. Tá? Não é para comer aqui, é para pegar e levar para casa. A entrega vai ser feita entre meio-dia, entre 12 e 14 horas. E só tem um detalhe: é pedido para que acertem o valor até no máximo amanhã. Tá? Então, aqueles que se interessarem, a venda vai ser feita até entre hoje e amanhã. Tá bom? Então, fica a dica. E agradecendo a paciência de todos por terem me ouvido, né? Agora vamos aprender alguma coisa. Tadeu, faz favor. Sérgio Tadeu, já que há vários anos, né? Já faz palestras aqui pra gente e sempre trazendo lindos ensinamentos. E, além de lindos, importantíssimos. Por favor, fica à vontade. Muito boa noite, estamos de volta. Vocês não estão orando como deveriam, porque podia estar um expositor muito melhor aqui, né? Pessoa mais famosa, né? Mais conhecida. E aí estou eu, vocês vão ter que me aguentar por uns minutinhos, tá bom? Veio disposto a falar um pouquinho sobre o tempo, vamos falar um pouquinho sobre o tempo. E a todos vocês também que estão aí nas redes sociais, o negócio está ficando bonitinho, né? Agora pode até acessar aí o trabalho de longe, tem pessoas que estão bem longe, passaram por aqui, conhecem a casa, conheceram a casa, estão aí tendo também participar com a gente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo e teríamos assim, diversas coisas para falar sobre o tempo, mas uma coisa que eu achei muito interessante, um fato muito legal, muito interessante, é que o companheiro espiritual Emmanuel ele faz uma comparação com um talento. E o tempo ele faz como se fosse um talento que a gente recebe, que a gente pode utilizar. E na verdade, a maioria de nós está um pouco despreocupados com o tempo. A gente não se preocupa muito com ele, só se preocupa quando o tempo passa. Quando a gente chega lá, né, na decrepitude da vida e olha para trás e pensa, poxa vida, já passou tudo isso, né? A gente se via com 18 anos, com 25, 30, 35, 40, 45, 50... 60, 65, 70, aí, meu Deus do céu, e agora? Quando é que vai começar a minha hora extra, né? A gente já começa preocupado. Né? Então, a ideia dos nossos benfeitores amigos é justamente o fato de a gente preocupar-se a partir de agora com esse tempo. Porque se todos nós que temos um pouquinho de sobriedade, que temos um pouquinho de razão, a gente investe um pouquinho no nosso futuro. Todas as pessoas que têm esse planejamento, elas reservam uma pequeníssima parte para o seu futuro. Antigamente tinha um programa de televisão, propagandas de televisão, que falavam da tal caderneta de poupança, não é? Tinha uma caderneta de poupança que era vamos relaxar um pouco agora, tá bom? Que era de uma senhora bastante avantajada e ela cantava mais ou menos assim, cadeira netão. Safra cadeira netão. Lembra disso? Quem tem cabelo branco se lembra, né? E todo mundo incentivava as pessoas a guardar o dinheiro na caderneta de poupança. Não é o melhor lugar, obviamente, mas a gente precisa ter algum lugar para ter uma reservinha financeira para o nosso futuro. Hoje tem aí uma série de investimentos, tem aí a internet que ajuda a gente a descobrir o que a gente pode fazer com os nossos recursos. Mas antigamente a gente não tinha isso, então as pessoas investiam na caderneta de poupança. Mas por quê? Porque imaginavam que quando chegavam lá na frente precisariam ter alguns recursos, então as pessoas já pensavam antes nisso. Quando a gente está na Terra, passando períodos bons, agradáveis, gostosos, a gente não se preocupa muito com o tempo. A gente, por exemplo, passa o dia inteiro no salão de beleza, para no dia seguinte estar do mesmo jeito, né? Porque no dia seguinte a gente toma banho, o que mais que a gente faz? Parece que não resolve nada o salão de beleza, né? É uma coisa impressionante, né? A gente fica do mesmo jeito, ou então a gente, sei lá, se dispõe a fazer alguma coisa aí, os nossos meninos mais jovens, deixa eu ver se tem algum aqui, não sei se estou vendo algum, acho que não.
passam horas e horas e horas e horas a fio naqueles jogos de computador, perdem noção do tempo. Algumas pessoas antigamente iam para esses lugares de jogar carta, dominó, essas coisas, e passavam horas e horas e horas, e horas a fio nisso. E a gente perde o tempo. Porque o tempo, na verdade, é uma coisa tão preciosa, a gente nunca parou para pensar nisso. A gente não consegue trazê-lo de volta. Uma vez que ele passou, ele vai sempre no sentido para frente, não dá para voltar. Não dá para a gente voltar lá e refazer as coisas. A gente vai ter que fazer as coisas de novo, ou vai ter que começar de novo, vai ter que começar alguma coisa de agora. Então, é sempre oportuno nós pensarmos que o tempo é muito ligeiro. Aqui na Terra nós temos o dia, 24 horas, o mês, o ano, e nós medimos o tempo com esse talento que o companheiro espiritual falou. Mas nós precisamos aprender a usar esse talento. Então, às vezes, nós vamos cair em si em um determinado momento, e aí nós precisamos entender que esse momento é o momento que nós precisamos fazer alguma coisa. Vem lá, irmã Sheila, tem uma mensagem que se chama 1/4 de hora. O que é 1/4 de hora? São 15 minutos. Então, em 15 minutos, ele relaciona lá uma série de coisas que a gente consegue fazer. Mas eu faço um desafio para vocês. 1/4 de hora em casa, a gente não consegue fazer absolutamente nada. A não ser que a pessoa tenha um foco muito forte, muito, tenha uma disciplina muito grande, para que em 15 minutos ela possa fazer alguma coisa. Então vamos dar um exemplo assim. Ela chega em 15 minutos, coloca um ovo para cozinhar, abre um livro para ler em 15 minutos. Enquanto o ovo cozinha, ela lê um livro. Duas coisas maravilhosas, né? Que dá para fazer aí juntas, não é? Mas aí ela pode fazer outras coisas junto, né? Outras coisas que podem ir acontecendo junto. Ela pode, naquele momento, por exemplo, baixar um programa de computador ou mandar um arquivo de computador dentro daquele tempo em que ele está fazendo aquele serviço de 10, 15, 20 minutos, e enquanto ela lê o livro, cozinha o ovo. Ou então ela pode fazer outras coisas, e aí ela vai somando isso. Em 15 minutos ela faz um serviço que demandaria às vezes muitas horas. Mas para a gente chegar nesse ponto é tão difícil, porque a gente perde tão facilmente um ponto de apoio, um equilíbrio. Eu vejo assim, nós estamos andando numa condução, por exemplo, estamos sendo transportados, não estamos fazendo mais nada. Algumas pessoas estão sendo transportadas e estão escutando alguma coisa, estão fazendo duas coisas. Algumas pessoas estão andando no transporte, escutando alguma coisa e lendo alguma coisa. Já são 3 coisas que está fazendo no mesmo tempo. Veja que interessante. No mesmo tempo. Agora, para relaxar um pouco novamente, eu me lembro na minha infância, não faz muito tempo, talvez uns 600 meses atrás, mais ou menos, né? A gente visitava uma tia, tinha 7, 8 filhos. E a minha mãe gostava muito, ela era irmã dela querida, ela ajudou a cuidar dos filhos, e como era filho único, ela ajudou essa minha tia a cuidar dos 7, 8 filhos dela, junto comigo, dava lá um número grande de crianças. E ela tinha uma especialidade que era para mim impressionante como criança, porque depois que passou algum tempo, ficava me perguntando assim, mas como é que ela fez aquilo? Porque ela sentava na mesa da cozinha com a minha mãe, e esporadicamente ela levantava um minutinho, levantava e voltava. Continuava conversando, levantava e voltava. Num tempo assim muito curto, ela servia alguma coisa para a gente comer, um jantar, uma sopa, alguma coisa. Eu falava, meu Deus do céu, como é que ela consegue fazer isso? Então, enquanto ela estava conversando, ela estava fazendo a sopa, mas a sopa fazia com tanta experiência, de uma forma tão fácil, que ela sabia exatamente os pontos, os momentos que ela tinha que aumentar o fogo, diminuir o fogo, pôr alguma coisa junto, tirar e servir. Então, quando a gente consegue chegar num ponto desse, a gente está aproveitando bem o nosso tempo. Porque na maioria das vezes a gente pensa assim, meu Deus do céu, o que eu fiz hoje no domingo, por exemplo, né? Aí a gente vai relacionar o que fizemos no domingo. Bom, domingo é um dia de descansar, eu acordei por volta de 11 horas. Tá bom, tomei um café, almocei por volta de 3 horas da tarde. E aí resolvi assistir uma série por volta de 4 horas da tarde, parei de assistir por volta de 10 horas da noite, e às 11 horas da noite voltei a dormir. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, um domingo todinho para fazer isso, que coisa. Aí
Você se lembra de um amigo que ele é meio fora do eixo, e você pergunta para ele o que ele fez no domingo, ele fala assim: domingo é o dia que eu acordo mais cedo. Mas por que você acorda mais cedo? Porque é o dia que eu posso aproveitar mais o meu dia. Aí ele acorda bem cedo, vai andar na praça, volta, toma um café às 7 horas da manhã. Depois do café às 7 horas da manhã ele vai fazer outra coisa, aí ele vai pegar um livro, depois ele para com o livro, ele faz 2 horas da tarde, ele já almoçou, já está tomando café da tarde. Meu Deus do céu. Quando é 10 horas da noite ele já está pronto. Opa! Estava programado, viu? Essa interrupção aqui, tá bom? Só programado. Aí 10 horas da noite ele tem uma lista de afazeres do dia. Uma lista enorme de coisas. Visitou alguém, conversou com alguém, mandou um recado não sei para quem, telefonou não sei para quem, foi visitar, foi no hospital ver uma pessoa doente, tá? Fez um mundo de coisas. Num período exatamente igual ao nosso. Vocês já repararam que o tempo é dado igualmente para todo mundo, rico, pobre, tudo quanto é jeito? Ele acorda todos os dias quando eu acordo. Tem uma música, né? Como é que é essa música? Alguém se lembra dela? Todos os dias quando eu acordo. Como é que é? Eu tenho mais um tempo que passou, mas temos muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Olha aí que bonitinho. Não tem o tempo que passou, a gente já não tem mais. Sabe uma coisa legal também da gente entender? O melhor presente que a gente pode dar para uma pessoa nem são coisas materiais. É o nosso tempo. 10 minutos, meia hora, uma visitinha de 1 hora, 2 horas. Esse é o melhor presente que a gente pode dar para uma pessoa. O nosso tempo. A gente nunca pensou nisso. Vai no aniversário do fulano, esqueci o presente. Pô, você foi. Você deu o seu tempo. Você deu a sua dedicação. Deu aqueles momentos para essa pessoa. Isso é muito, muito importante, porque aquilo não volta mais. Se você não fez aquilo, não tem jeito de voltar. Só outro ano, sei lá, você vai ter o mesmo tempo, né? Vocês já tiveram também uma experiência interessante? Fazer uma foto de família. Em casa tem uma coisa interessante. A minha esposa nem gosta que eu falo isso, mas na foto, no nosso álbum de casamento, já foi mais de 40 pessoas. Falando, mas por que você tem que ficar falando isso para as pessoas? Não, eu fico contando, todo ano eu vou lá olhar, vou ver se morreu mais alguém. Já morreu mais de 40 pessoas, falo, meu Deus do céu. Então, algumas pessoas falam assim, Deus, que pena que eu fui no seu casamento, porque parece que está todo mundo morrendo, que foi aí no seu casamento, né? Mas não é bem isso, é a oportunidade. Muitas vezes, algumas dessas pessoas, talvez tenha sido uma última fotografia que nós tiramos juntos. E a gente nem sabia que isso estava acontecendo. Olha que interessante. Você vai numa festa, alguém pede para tirar uma fotografia e você fala. E de repente aquela pode ser a última, junto daquela pessoa. Olha que coisa interessante que é isso, não é? Então, se vocês, quem tem o cabelinho branco, for olhar o álbum de casamento, deve dar mais ou menos igual ao meu lá. 30, 40, 50 pessoas já foram, né, dos convidados. Se você convidou 100, metade já foi embora. Olha que interessante. Metade já está do outro lado da vida, torcendo para você chegar lá também. E você torcendo para não sair daqui. E eles torcendo para a gente chegar lá. E a gente torcendo para não sair daqui. Mas, muito importante a gente relevar um pouquinho, respirar fundo e pensar o que eu estou fazendo no meu tempo. Aonde que eu estou empregando o outro? Porque aqui na Terra a gente se arrasta com o tempo. Nós precisamos do tempo para tanta coisa. Olha, para a gente poder manter a nossa vida, a nossa dignidade, os nossos recursos, nós temos que dedicar às vezes 8, 10, 12, 14 horas de trabalho firme, duro, difícil. Além disso, tem um prazo de deslocamento, às vezes a gente leva 1 hora para chegar, 1 hora para voltar. Aí nós temos todo esse período de tempo que está associado a gente só para a nossa manutenção. Veja que interessante. E na casa espírita, muitas vezes, a gente renega vir, não quer participar da casa religiosa, porque acha que é uma perca de tempo. Mas no fundo, a gente pensa assim, se eu não perder o tempo na casa religiosa, aonde que eu vou perder o meu tempo? Aonde normalmente a gente perde tempo? Alguém dá uma sugestão? Liga a televisão? Hoje em dia a televisão está um pouquinho ultrapassada, né? Mas tem aqueles filmes maravilhosos que passam um na sequência do outro. Tem uma série com 80 capítulos, com 200 capítulos para quanto? E a gente fica envolvido, entretido com aquilo. Depois que termina, você pensa assim, o que isso me aproveitou?
Aproveito que trouxe isso para mim. A gente aprendeu alguma coisa me educou, me deu uma diretriz para algum caminho, me ajudou a pensar uma coisa diferente. O que isso me ajudou? Então é sempre importante a gente pensar o que o tempo está nos ajudando, como que nós estamos investindo o nosso tempo. Na maioria das vezes a gente está fazendo um mau investimento, como a maioria de nós fazemos com a nossa vida financeira, porque na maioria das vezes a gente precisa de um tempo ou precisa de um recurso financeiro fora do nosso alcance, a gente tem que pedir um empréstimo. E aí já pensaram, chegar no banco divino e falar, escuta, o tempo que vocês me deram, eu precisaria um pouquinho mais. Nossa, mas você já tem 90 anos de tempo, mas eu preciso de pelo menos uns 2 para resolver uma coisa que eu fiquei 90 anos e não resolvi. Então, precisamos saber como é que nós estamos lidando com o nosso tempo, porque isso é de suma importância para todos nós. Uma coisa que a gente relega, deixa para lá, mas ele não volta. Esse é um grande problema. Então, de repente, aquela arrumaçãozinha na gaveta pode ser importantíssima para a gente, muito importante. Há um tempo que a gente ganha, muitas vezes, ali fazendo aquilo, fazendo uma revisãozinha no armário, na despensa, uma arrumadinha na nossa casa, uma limpadinha na nossa casa, por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, porque a gente também gosta de usar o nosso tempo pagando as pessoas, né? Então paga as pessoas para que elas usem o tempo delas com a gente, não é? Aí paga uma pessoa para fazer a limpeza, paga uma pessoa para fazer a refeição, paga uma pessoa para fazer isso, paga uma pessoa... Mas a gente pode fazer esse trecho por nós mesmos, fazer uma experimentação por nós. Mas o que é o mais importante de tudo no tempo é que nós precisamos sair daqui um pouquinho melhor do que chegamos. Então a Terra não é só um paraíso de delícia, nós temos aqui para melhorar, para nos capacitarmos cada vez mais e melhor. Já viram a diferença de uma pessoa que tem uma gama enorme de entendimento e conhecimento e uma pessoa que não tem qualquer conhecimento sobre qualquer coisa? O conhecimento não faz volume, ele não aumenta a gente, não é? Ele não aumenta o nosso tamanho, por assim dizer. Mas nós podemos ir refinando. A gente pode refinar o nosso entendimento para termos uma vida melhor. Olha que coisa legal. Quando a gente vive num processo de ignorância, por nossa própria incúria, a gente vive mal. As coisas são muito ruins para a gente. Tudo para a gente é motivo de reclamação. Então, quando a gente começa a investir no entendimento, no conhecimento, começa a olhar as coisas por cima, começa a ter uma visão mais ampla sobre a vida da gente fica mais fácil e muito mais agradável de viver, porque poucas coisas vão nos incomodar, pouquíssimas coisas. Um problema de saúde. Problema de saúde todo mundo tem. Tem alguém que não tem problema de saúde? Não é? Todo mundo aqui na Terra tem. Aí você pensa assim, mas por que todo mundo na Terra tem problema de saúde? Já pensaram sobre isso? Não tem ninguém que não tem um probleminha de saúde qualquer. Tem bronquite, coração, perna, joelho, costa, sei lá, tem um monte de coisa aqui que não é joelho, pé, por planta do pé, alguma coisa a pessoa sempre tem, né? Pressão, diabetes, tem as coisas internas e as externas, né? As coisas internas, a pressão alta, tem um excesso de açúcar no sangue. Por que todo mundo na Terra tem um problema físico? Já pensaram nisso? Porque não tem ninguém na Terra que seja perfeito. Os problemas estão associados às nossas imperfeições. Olha que interessante. Inclusive, agora vou lançar uma polêmica aqui na cabecinha de vocês. Inclusive, o fungo da nossa unha é um desequilíbrio que nós estamos vivendo. Olha só, que interessante. Quem tem fungo na unha não consegue arrancar ele, jogar ele, mandar ele embora, porque tem um desequilíbrio que ele não consegue vencer. Olha só, um simples fungo na unha. Então, a gente investir o nosso tempo para entender essas coisas, e ao entender isso, a gente vai saber, bom, problema de saúde, eu não sou perfeito, todo mundo tem imperfeição. Eu não tenho plano de saúde, não tem problema nenhum, até porque pode até me fazer um favor esse pessoal do sistema único de saúde, né? Me mandar de volta para o mundo espiritual mais rápido, de repente pode ser até um favor. Eu, quando saí de casa, ouvi falar que tinham 200.000 cirurgias para serem feitas no estado de São Paulo, e eu fiquei pensando, uns dias atrás eu fui lá e desmarquei a minha, alguém falou assim, você é louco? O que aconteceu com você?
não era possível fazer, marcar numa data que eu não podia, eu já tinha outro compromisso, mas tem 200 mil pessoas para fazer a cirurgia e você vai lá e desmarca. Quanto tempo vai levar agora? Não sei, vamos ver, né? De repente mais 1, 2, 3, 5 anos, de repente, não sei. Mas o problema de saúde não vai pegar a gente não vai ficar atordoado com questões familiares. Ah, porque o filho apronta demais, ah, porque a filha apronta demais. Você não vai ficar atordoado com recursos financeiros, porque para você qualquer coisa está bom, te ajuda e está tudo certo. Você vive com pouco, aprendeu a viver com pouco, aprendeu a viver com simplicidade. E agora que você se aposentou e ganha um salário mínimo, seu dinheiro está certinho. É o que você exatamente precisa para viver. Porque você conseguiu construir alguma coisinha antes de se aposentar. Porque tem gente que quer construir depois que aposenta, mas depois que aposenta não dá para construir. A não ser que vá lá e ganhe na loteria, né? Que é uma coisa tentadora também. Mas também ganha na loteria depois com 70, 80 anos, não sei que graça tem também, porque a gente não consegue nem andar direito, vai fazer o quê com tanto dinheiro? Só pode distribuir para as pessoas, né? Então, a gente vai percebendo que a vida vai ficando mais leve, mais suave. Ah, a pessoa arriscou o seu carro. Será que é o primeiro carro arriscado na cidade de São Paulo? Meu Deus do céu, né? Ah, o cachorro do vizinho late dia e noite, noite e dia. Ah, a gente vai lá e compra um tampãozinho desse pessoal que faz aquele negócio na rua, né? Aquelas moto não é? Brincadeira. Aquelas brincadeiras na rua, a gente compra um negócio igual a eles, põe no ouvido, o cachorro parece que está até cantando, tocando um piano, uma flauta, alguma coisa. Então a vida vai ficando mais leve, mais suave, porque essas coisas não nos incomodam mais. Uma criação do atendente do balcão, do posto de saúde, do motorista de ônibus. Tranquilo, está todo mundo aprendendo. Ninguém sabe totalmente sobre o trânsito. Porque quando a gente já sabe, tudo a gente esquece a seta. Se a gente para num lugar proibido, às vezes avança na faixa, a gente está aprendendo ainda. Nós temos ainda muitos séculos para entender como é que funciona essa máquina maravilhosa, o carro, o automóvel. Se a gente obedece, a gente vai falar assim, mas ele está aprendendo, por que eu vou ficar xingando ele, tadinho? Ele é um aprendiz do volante. O senhor é um aprendiz do volante também, não é? É um taxista, mas é aprendiz do volante. Mas veja como vai ficando mais leve as coisas, não é? Essas coisas vão... A gente tem alguém ganhando mais do que a gente no nosso trabalho, a gente está bem tranquilo, sossegadão, porque a gente não tem a carga de responsabilidade. A gente passa o paizinho ali no tapetinho na hora de ir embora e nem se lembra que existe preso no final de semana, mas ele, coitado, 14, 16, leva o trabalho para casa, tem que fazer segunda-feira de manhã, relatório, não sei das quantas. Então a gente está mais leve, está mais tranquilo, está mais suave, não é? A gente se lembra, por exemplo, das nossas frustrações românticas da infância, da adolescência, da pré-adolescência. Aí a gente olha para trás, vai procurar aquela pessoa que a gente amava tanto naquela época e vai ver ele hoje e falar, graças a Deus que eu não casei com ele. Fica tão mais fácil assim, não é? Olha como é que fica fácil, não é? Graças a Deus que a gente se livrou dessa daí, não é? Então essas coisas vão facilitando. O marido foi embora. Puxa vida, que pena que ele foi embora, né? Judiação, foi embora, meu Deus do céu. Me deixou sozinho. Tem tanta mulher querendo ficar sozinha porque ninguém aguenta os maridos. Os maridos também não aguentam, ninguém aguenta as mulheres. Então, fica assim, essa coisa. Quando você está casadinho e tem a ideia do entendimento, a ideia cristã na cabeça, a mulher pode ser difícil, o marido pode ser difícil, para nós está tudo certo, está tudo fácil. Se ele faz uma malcriação, a gente responde com uma flor, não é? Se ela responde alguma coisa, a gente responde com um amor. Então fica tão mais fácil de a gente viver. Se a gente mora com um familiar em casa, com cunhado, com sogra, essas coisas, fica tão facinho quando a gente consegue ter esse entendimento, porque ele não tem o poder de nos tirar o equilíbrio. A gente tira se a gente quiser, mas ele não tem o poder disso. Aí a gente respira fundo, né? Ele só come o dia inteiro, come dia e noite, noite e dia, não ajuda em nada, não lava loucinha, não faz nada. Mas não tem problema, se ele não estivesse aqui também, a gente teria que lavar a louça de qualquer jeito mesmo. Então, é como se ele não estivesse lá, não é mesmo? Então, devagarzinho, as coisas vão ficando mais fáceis, mais leves. Mas como que a gente chega nesse ponto? Se a gente usar bem o nosso tempo, no entendimento, no conhecimento, na aquisição de responsabilidades, na aquisição de entendimento maior, na aquisição de entendimento cristão, na aquisição de conhecimento espiritual, porque quando a gente sabe que nós estamos aqui pela primeira vez,
nem pela última. Quando a gente sabe que se nós não temos recurso é porque nós abusamos muito deles. Quando a gente sabe que quando a gente tem muito recurso, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão depois vai faltar na próxima encarnação. Então as coisas ficam bem mais fáceis, porque a gente distribui o recurso que a gente tem, a gente retém um pouquinho daquilo que a gente precisa, e a vida fica mais fácil. Agora, viver na plena ignorância é difícil, é terrível. Porque se a gente receber um troco errado, parece que o mundo vai acabar, não é mesmo? Poxa vida, recebeu 30 centavos a menos, foi pagar uma coisa e recebeu 30 centavos, acabou o mundo. Porque, imagine Deus sem enganar nada, ninguém pode me enganar. Mas quando a gente tem entendimento, a gente se lembra que já foi jovem, não é? Você se lembra quando a gente ia fazer trabalho na casa do amigo e o pai achou a gente lá na praia, tipo assim, uma coisa assim, né? Quando a gente pedia dinheiro para merenda, ia lá no fliperama, lembra disso? Então, a gente também já enganou bastante, não é? Então não tem a hora de enganar, tem a hora de pagar o engano, né? Que nós cometemos com aqueles que são tão próximos e tão queridos da gente. Então a vida fica muito mais fácil, muito mais leve, muito mais tranquila. Se estivermos sob a influência de um amigo desencarnado, um inimigo desencarnado, a gente vai fazer o favor de trazê-lo aqui. Vem aqui, meu irmão, venha conversar aqui com o pessoal aqui na casa, venha escutar uma palestra. Sabe que ele pode vir uma, duas, três vezes, porque ele não vem mais. Se não consegue vir, a gente vai ler lá uma leiturinha agradável em casa, a gente já sabe disso. Ah, estou com o coração apertado. Lá uma leiturinha gostosa aí, faz uma leiturinha, faz uma precezinha, conversa com o Criador. Quanto tempo faz que você não conversa com o Criador? Se a gente tem entendimento que a gente conversa todo dia, porque a gente não é bobo, não é? Fala, ó, Senhor, o negócio está bem feio pro meu lado, mas eu aguento, se melhorar eu aguento. Já tem mais por diante, não é mesmo? Então, a gente vai viver mais levemente, claro, a gente fala em tom de brincadeira, a gente sabe que a vida não é muito fácil, tem muitos problemas que a gente precisa resolver, tem situações muito delicadas, tem questões de altíssima indagação, de altíssimo problema. E ainda hoje vem uma coisa interessante, que nós podemos usar a nossa ansiedade em nosso favor. Falei, meu Deus do céu, eu preciso entender como é que é isso aí. Olha, porque a ansiedade é como se a gente estivesse fugindo de alguma coisa. Vou imaginar de um bicho-papão, né? Estamos fugindo do bicho-papão e ele vai pegar a gente a qualquer momento. Meu Deus do céu, agora que ele pega. Mas aí, olha que interessante, a dica que o professor lá deu. A gente precisa inverter a ansiedade. A gente que tem que correr atrás do bicho para resolver o problema que a gente tem. Não é a gente sair correndo dele, a gente corre atrás dele para resolver. Então, às vezes você fica 5 anos para resolver um negócio que você podia ter resolvido há 5 anos atrás. Então você bota a tua ansiedade para resolver e não para fugir. E só para fugir, o bicho-papão vai, uma horinha, vai pegar a gente desprevenido à noite, né, dentro de casa, já viu, não é um problema. Agora mesmo se desencarnou um senhor sentado numa cadeira lá em Carapicuíba, vi no jornal, aqui minha esposa estava assistindo, e ficou horas e horas, ninguém percebeu que ele tinha desencarnado, estava lá numa cadeira de um posto de saúde. E aí o bicho pegou a gente, né? Porque a nossa ansiedade é tão grande, e a gente está fugindo dela, e tem uma hora que ela está tão perto da gente que a gente não aguenta. Aí vem o taquicardia, vem um infarto do miocárdio, vem essas coisas aí por conta dessa bendita ansiedade. Mas, voltando ao tempo, é preciso que nós aprendamos a se utilizar bem dele. Então, não é uma tarefa fácil, mas a gente pode começar. Uma dica que eu dou para vocês, o nosso irmão falou sobre um dos livros do Chico Xavier. Tem livros do Chico que dá para ler em 4 quartos de hora, em 1 hora. Tem livros do Chico que dá para ler em 10 quartos de hora. Tem livros do Chico que dá para ler em 50 quartos de hora. Mas a gente vai começar com os menores. E aí a gente pode ir se habituando a esses menores. E a gente pode usar uma técnica que eu uso há muitos anos, que é a técnica da cota. A cota é 1 quarto de hora, 15 minutos. Em 15 minutos, normalmente a gente pode ler de 7 a 14 páginas, dependendo do tamanho da letra do livro. Então, se a gente pode ler 7 páginas por dia ou 15 minutos por dia, no final do mês, é muito provável que a gente já tenha conseguido ler 1, 2 ou 3 obras do Chico por mês. Tem pessoas que estão um pouco fora do eixo, que leem 1 obra por semana, de 300 páginas,
em 50 semanas leem 50 livros por ano. Alguém fala mais desse homem, camarada, está meio fora do eixo, né? Mas tem gente que é assim. Mas a gente pode fazer assim, de leve, 15 minutos. Vai lá no celular, marca 15 minutos, põe no avião e marca 15 minutos. Quando ele tocar, você fala, fiz a minha cota de hoje. Olha que beleza. Dá para a gente fazer. Enquanto cozinha um ovo de manhã, enquanto a gente espera alguma coisa cozinhar. Por exemplo, se você botar arroz na panela de pressão, em 3 minutos, não dá nem graça, né, fazer arroz, porque 3 minutos depois que o negócio ferve lá, então é muito rápido, né? Mas tem algumas coisas que demoram um pouquinho mais, pode pôr um feijão lá e pode coisas juntos. E aí, o nosso tempo vai se multiplicando, porque a gente levaria 1 hora para fazer, a gente pode levar muito menos. Se você vai na academia, você adora academia, ótimo, maravilha, porque se você for na esteira, uma cota de 15 minutos é muito fácil de andar na esteira. 2 cotas de 15 minutos são 30 minutos. Olha, você lê 15 páginas de um livro em 30 minutos. Ou 20 páginas, ou 30 páginas. E aí você faz esteira, queima as calorias, devora os livros. Olha quanta coisa a gente pode fazer ao mesmo tempo. Se você pega uma condução demorada, você também pode arrumar uma forma de ler na condução. Se você vai de carona também, você pode escutar alguma coisa que seja edificante. Então a gente pode se utilizar do tempo de diversas formas. E pode prestar um bom serviço, não só para nós, porque a coisa melhor que tem é quando a gente termina o dia e pensa assim, nossa, meu dia hoje foi produtivo. Vocês também têm essa sensação? Ou é só eu que tenho? A gente tem, né, uma sensação assim, hoje foi um dia produtivo, consegui acordar cedo, li minhas cotas do livro, fiz a esteira, fiz tudo que eu precisava ter feito e acabou o dia e me sinto bem por ter feito tudo aquilo que eu precisava ter feito. Quando a gente consegue chegar nesse ponto, que não é fácil, aí a vida começa a ficar mais proveitosa para a gente, mais fácil, mais proveitosa. Porque você vai pegar qualquer coisa para ler, você lê rapidamente, porque você tem a disciplina de 15 minutos, pelo menos diário. Você pode ler uma cota, pode ler 2, 3 ou 4, dependendo do interesse que você tem no livro. Se não tiver muito interesse, lê uma cotinha de 15, se tiver muito, pode ler 4 de 15. Aí você pode começar antes de ir para a academia, no meio da academia, em vez de você ler 15 minutos, você anda 1 hora, você lê 4 cotas numa andada. Se você ficou 30 minutos fazendo os exercícios de peso ou outros exercícios, mais 30 na esteira, você ganhou os 30 que você fez de peso na esteira, porque você, além de ter feito a esteira, também fez o livro. Veja quanta coisa que a gente pode fazer. Não é? Muito bem, mas vocês estão cansados, porque a hora passa também, né? E essas coisas ficam enrolando os outros mais um monte de tempo também é ruim, não é mesmo? Então, que a gente possa ter um bom aproveitamento, que a gente possa olhar para frente, para cima, viver melhor, mais facilmente, mais tranquilamente, confiando, conhecendo, porque como é que a gente vai confiar sem conhecer? É difícil, não é? Mas como é que a gente conhece? Se aproximando. Se aproxime mais das obras espíritas, se aproxime mais da casa espírita, se aproxime mais do trabalho espírita, se aproxime mais da macarronada espírita, se aproxime mais um pouquinho, porque aí a gente vai, mesmo que o macarrão esteja ruim, pelo menos você fez a tua parte, não foi? Aí você tem a chance ainda em casa de botar um orégano, cortar um tomatinho, né? Tem uma chancezinha a mais de recuperar aí o tempo perdido com o macarrão, mas aproxime-se mais das coisas boas que nós podemos viver, das coisas felizes. Conversem com pessoas que vocês gostem. Liguem, não usem a ligação do WhatsApp, que é uma droga, não escuta nada, ninguém fala nada. Pega a linha telefônica, porque as companhias telefônicas estão fazendo um serviço interessante agora. Fiquei assim admirado de ver uma propaganda da Vivo dizendo o seguinte: não mande recado, escreva uma carta. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou vendo isso mesmo, né? Então eu estou querendo tirar as pessoas, né, do telefone, será que é isso? A própria Vivo está querendo tirar as pessoas do telefone, será que é isso? Então, usar bem esse tempo, escrever alguma coisa. Se a gente bobear, quando a gente chegar lá no final da encarnação, a gente já não sabe mais nem escrever mais, porque a mão da gente está de um jeito enferrujada, né? E a gente vai fazer o O, por exemplo, tem que pegar o copo para fazer o O, né? Porque a gente não consegue nem fazer o O, sequer com o copo, né? Então, escrever mais, mandar coisas escritas manuscritamente, faz uma coisinha, um esforcinho assim. Tem um bloquinho para fazer anotações, nos livros, por exemplo. Sublinhe coisas que são legais.
Para a gente aprender sobre um livro, por exemplo, a gente lê alguma coisa e depois explica o que leu. Isso é muito importante para a gente gravar na memória, né? Especialmente quem está aí querendo já se fazer companhia de um tal alemão que vem para todo mundo depois dos 70, 60, 70, porque ele vem morar com a gente, né? Aí a gente tem lá anotadinho, então a gente não vai esquecer o nome da mulher, do filho, da onde a gente mora, onde a gente mora, no nosso telefone, o nosso RG, o nosso CPF, o CPF da esposa, a gente não vai esquecer, porque está anotadinho lá, né? O remédio que a gente tem que tomar, a hora que a gente tem que tomar, então vai estar tudo certo. Então, se utilize desse expediente. Antigamente tinha tanto esse expediente, as mulheres pegavam cadernos para anotar a receita. Ia na casa, nossa, esse pão tá uma delícia. Como é que você faz esse pão? Ah, meio 2 farinha de trigo, mas tem que ser Renata. Não pode ser Dona Benta, que não dá certo. Aí anota lá, farinha, Renata, não é? Ah, você põe o ovo, mas você tem que tirar a clara. Se tiver algum cisquinho preto, você também tem que tirar, porque aquele cisquinho preto atrapalha o crescimento da massa. O fermento tem que ser um fermento de padaria. Você tem que ir lá na padaria e pedir para o homem um fermento que ele usa lá. E aí a gente anotava todas as receitas, né? Eu acho que nós que temos mais de 18 anos, todos nós devemos ter algum caderno de receita. Ou da mãe, ou da avó, né? Tem coisas incríveis ali, receitas maravilhosas. Inclusive chá, né? Chá, essas coisas assim. Chá de bolo, chá de coisa. Chá para, sei lá, para curar ciricutico, chá, tudo tem tudo quanto é coisa. Como é que faz para curar machucado de criança, né? Que é aquela sulfa ou aquele negócio vermelho, não tinha o que? Negócio vermelho que espunha? Iodo, né? Iodo, sulfa, essas coisas. E a gente usava muito esse expediente e a nossa cabecinha funcionava muito bem. Tanto é que mesmo depois de uma certa idade a gente se lembrava de muitas coisas muito facilmente. Hoje o alemão vem para nós porque a gente não consegue nem lembrar o nosso número de telefone, a gente tem que procurar onde é que ele está, porque a gente não sabe. Olha só que interessante. Né? Alguém pergunta para a gente quanto que é 10 vezes 10, a gente tem que ir lá no negocinho lá e fazer a conta, porque a gente não consegue fazer uma tabuada de 10 vezes 5. E veja como nós estamos ficando relaxados com o nosso tempo mental. Né? Nós estamos usando tempo mental para ficar cada vez mais relaxados. Então põe aquela tela bonitinha e passa lá um monte de coisa, a gente assiste, acha lindo, maravilhoso, mas no dia seguinte tem que ver outra coisa e outra coisa. Aprendizado mesmo que a gente deixa um pouquinho para depois. Então, se a gente conseguir fazer esses testes, essas possibilidades, compra uma caneta. Aliás, eu acho que ninguém precisa comprar caneta, acho que todo mundo tem muita caneta em casa sem usar, não é mesmo? Porque quando eu trabalhava no banco, tinha um gerente que dizia assim, você pode usar quantas canetas quiser, só que você tem que trazer a que você usou, tem que estar gasta. Quem é que conseguia levar a caneta gasta para trocar? A gente tinha que comprar do bolso, né? Porque todo mundo perdia as canetas tudo antes de usar toda ela. Né? Então um caderninho é muito bom, uma anotaçãozinha é muito boa. E façamos assim, aqui hoje eu vim um pouco desprevenido, mas eu costumo trazer livro, mensagem, hoje estou um pouco desprevenido. Mas normalmente se tem essas mensagenzinhas menores que a gente pode anotar, ver o que tem lá que a gente não sabe, alguma palavrinha difícil, pesquisar. Aqui tem, aqui por baixo. Ah, tem bastante caneta, né? Tem livro, tem umas coisas aí. Mas a gente pode já se utilizar desse expediente. Usar muito o nosso tempo para as coisas úteis, para os nossos semelhantes, porque eu não sei se vocês sabem, o tamanho da nossa felicidade. Sabe qual é? É o tamanho da felicidade que a gente faz para os outros. Mas eu sou infeliz. Tem alguma coisa errada. Você não está fazendo ninguém feliz ao seu redor. Porque se estiver fazendo, tem alguma coisa errada. Então a nossa felicidade é do tamanho da felicidade que nós criamos para os outros. A gente pode criar felicidade cantando, em Indaiatuba, na região da Grande São Paulo, né? A gente pode fazer felicidade com uma criança, brincando um pouquinho com ela, fazendo alguma coisa junto com ela. A gente pode fazer felicidade com um amigo, lembrando velhos momentos agradáveis. A gente pode fazer de muitas formas, não só com recursos financeiros. E se a gente dispõe de alguma coisa que a gente possa guardar da nossa parte financeira, também a gente pode fazer isso, porque também não contar um segredo para vocês. Quanto mais a gente oferece, mais a gente recebe. O Chico teve uma experiência parecida com essa, porque uma vez ele tinha 4 chuchu em casa para fazer de mistura.
Aí bateu uma senhora lá e falou: Chico, não tenho nada na minha casa para comer, não vou dar os 4 chuchu. A mulher falou: pelo amor de Deus, Chico, nós só tínhamos chuchu para fazer a nossa mistura. Ele falou: não, dá o chuchu para ela. Deu o chuchu para ela. Daqui a pouco alguém bateu lá e falou: Chico, acabei de pegar esse chuchu lá na seca de carne, deu um saco de chuchu para ele. Ele falou: meu Deus do céu, um saco de chuchu. A mulher ficou entusiasmada. Aí abriu o chuchu, apareceu alguém lá na porta outra vez. Ah, Chico, nós estamos lá na creche, estamos sem nada. Na década de 50, 40, 50 as coisas eram bem diferentes, né? Hoje as creches nem aceitam mais. Se você levar um arroz lá e falar assim: de quanto que é esse arroz, hein? Está vencido? Nossa, ele pegou e deu um saco de chuchu. A mulher falou: meu Deus, vamos passar fome no Rio, não é possível. No final da tarde encostou uma caminhonete lá, o homem veio da fazenda, descarregou uma caminhonete de chuchu na casa dele. Isso é pato real, viu, gente? Pato real. Então, se a gente está segurando muito, sejam mais benevolentes, sejam previdentes, um troquinho guardadinho lá, num lugarzinho especial, para as necessidades maiores, sejam, por assim dizer, planejados. Vamos planejar, vamos fazer uma viagem, vamos planejar, vamos fazer alguma coisa, vamos planejar. Com o tempo, dá para a gente fazer tudo que a gente quiser aqui na Terra. Quando a gente sair aqui da Terra, a gente vai dizer assim: bom, aproveitei bem meu tempo, muito obrigado, estou pronto. E aí a gente pega a nossa malinha e vai embora, igual o Chico. Chico, quando foi embora, aconteceu assim: o Brasil estava sendo campeão, ele foi lá, deitou na cama, cruzou os braços e desencarnou. Foi embora, desse jeito. Imagina só, quando a gente tiver esse merecimento, né? Esse merecimento de falar assim: bom, agora está na hora de eu ir embora, então, né? Silêncio, vou lá no posto de saúde, vou ficar sentado lá esperando e vai embora lá mesmo, se encarnar lá mesmo, para a aflição da família, mas vai embora lá mesmo. Imagina se não tem socorro. Claro que tem, todos nós temos socorro, porque o tempo no mundo espiritual é muito diferente do tempo que nós temos aqui. Então, aqui regulado por relógio, temos a rotação da Terra, temos o Sol, mas em outros planos, o que significa para a gente aqui um milênio ou um século, pode significar pouquíssima coisa do outro lado. Tanto é que em 2000 anos, se vocês pensarem bem, nós só tivemos umas 10 encarnações aqui na Terra, depois de Jesus, só 2000 anos passaram. E nós estamos muito preocupados como é que nós vamos terminar esse ano. Não se preocupe, porque nós vamos ter ainda mais umas 10 ou 20 pela frente, mais uns 4, 5 mil anos pela frente, só de Terra, né? Aí depois a gente vai para outros lugares, outras coisas. Então, fiquemos tranquilos, confiantes, em paz, porque se olharmos a vida de uma forma melhor, sob uma ótica melhor, a nossa vida com certeza será melhor. Glorificada sejas, onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mão que revela um ninho aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinha a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei assim a forma do seu culto. Vito-te a luz que passa enquanto exulto. Vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana. É o amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada noutra estrela. Olha, a gente pode arriscar e dizer o seguinte: o melhor tempo que a gente pode usar é na prática da caridade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Não perca as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui para ajudar vocês a pensar melhor. Hoje teve que ser eu mesmo, porque eles não acharam mais ninguém. Bom, obrigado. Então, nesse momento, nós vamos fazer um sorteio de um livro. Tira o número. Bom, eu preciso saber quem quer participar do sorteio. O número está atrás da cadeira de vocês. Então, quem está atrás, já fez o da frente, ó. Tá. Dele, qual que é? Qual que é o número Ah, dele? lá de trás, lá de trás. É. Bom, qual que é o livro? Primeiro vamos sortear. Viajar mais cedo. Relatos de pessoas que já passaram por outro lado da vida. Muito interessante, viu? Autores diversos. Fotografia de Chico Tem Xavier. até a foto dos caras que já desencarnaram, viu?
Não mostra para as crianças, que elas podem ficar com medo. Tira o número. Estou brincando. Vamos ver. Olha aí. Número é assim. Acho que é assim. 95. Esse viajou mais cedo. Sete está para cá. 7. Vazio também? Vazio também. Viajando mais cedo. Vamos mudar. A mão dele não está muito boa. Tá, sinistra. A mão dele não está boa, mas já saiu. 59. Exatamente, 59. Saiu 95, agora 59. Quem está na cadeira 59 é a gente. Vazio também. Nossa mão Tá ruim o negócio aqui. Vamos lá. Vamos achar alguém que esteja na cadeira certa agora, hein? Bom, vamos lá. 48. Benê? Não. É? É você tanto aqui. Qual o nome do livro, Mauro? viajaram mais cedo. Viajaram mais cedo. Tá? Daniel, tira um. É mais um livro e esse livro é especial, hein, gente? 37. Oi? Vazia? Não. Achei. Vixe. Agora deu problema. Assim ou assim? A gente faz os dois, 68 e 89. 68. 68. É. Eu peguei assim. É o 69. Ó. Evangelho, segundo. Como eu disse no começo, isso aqui não é um livro de leitura. É um livro de estudo. Bom? Então fica aí. E agora então vibração. Isso. Depois eu encerro. Muito bem, chegou o momento da gente doar, que nós podemos, sentimentos nobres, de alegria, de paz, saúde, alegria, de felicidade dos nossos irmãos mais necessitados. E atendendo uma convocação de um amigo espiritual chamado Bezerra de Menezes, ele sempre nos pede para vibrarmos principalmente pelas pessoas que estão com gravíssimos problemas de saúde. Estão internados em hospitais, casas de repouso, esses lugares assim, que eles possam receber a nossa paz, o nosso amor, o nosso apoio e a nossa ajuda, as nossas vibrações dessas pessoas. Depois disso, as pessoas que têm problemas de saúde, porém não com tanta gravidade, que muitos deles estão em casa, convivendo com as famílias, estão em casa um pouquinho melhores. Em terceiro plano, nós temos as pessoas que têm deficiências, especialmente as intelectuais, as físicas. Nós vibramos por todos eles. Em seguida, nós vibramos pelas famílias, todas as famílias, especialmente as nossas que estamos aqui, que elas possam ser iluminadas com muita paz e com muito amor. Vibramos para todos aqueles nossos irmãos encarregados da saúde, da segurança, da alimentação do nosso planeta, os nossos dirigentes. Vibramos assim pelo nosso planeta, pela paz daqueles países que estão em conflito. Enfim, nós chegamos aqui a esta casa, vibramos por ela, pelos seus trabalhadores espirituais e físicos, vibramos humildemente, finalmente, por nós mesmos. Que assim seja. Com o nosso pensamento ainda em Jesus, nós vamos agradecendo ao nosso querido Sérgio Tadeu, que nos trouxe tantos ensinamentos, agradecendo a cada um de vocês, agradecendo ao pessoal de casa. E para encerrarmos, nós vamos mais uma vez com a oração do Pai Nosso. E nesse momento, então, eu convido
a todos vocês para que orem comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Seja o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queremos mais uma vez agradecer o Sérgio Tadeu por tantos ensinamentos de uma forma, né, bem tranquila, bem alegre. E antes de mandar vocês embora, né? Então, último recadinho. Nós temos uma estantezinha aqui do lado. Essa estantezinha tem alguns livros, alguns títulos. Nós estamos pedindo para que vocês peguem, leiam. Depois de ler, não devolve não. Presta para outra pessoa, para outra. Tá? Ou não tem para quem emprestar, tá? Não tem problema. Então põe de volta. Não tem problema. E isso pode levar uma semana, um mês, um quarto de hora, né? Por dia. Um quarto de hora por dia, dá para ler o livro. Tá bom? Então fica. E se porventura aqui não tiver o título que você gostaria de ler, a nossa livraria lá temos muitos livros, e se lá também não tiver o título, você encomenda com o pessoal da secretaria, da livraria, que eles vão trazer para você. Tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado, Sérgio Tadeu, obrigado a todos vocês presentes, obrigado a vocês de casa. Gente, muita paz. Vamos com Deus.